Falar de sangue não é muito fácil falar do sangue de Jesus, porque a minha vitória, a sua vitória, ela vem através do sangue de Jesus. Não existe outro meio de nós termos conquistado a vitória. A minha vitória não estava quando Jesus nasceu, mas ela veio quando Jesus se deu lá na cruz do Calvário. Aleluia! E como nós falamos de sangue, vamos ver que a história do sangue não começa com a morte de Cristo, mas ela começa lá no Antigo Testamento. Há muito tempo antes de Cristo já havia a história do sangue, história de vitórias através do sangue de Jesus. A vitória do sangue, ela começa lá no Éden, quando Deus criou o homem, criou a mulher e colocou ali no jardim, e colocou ali para cuidar, lavrar a terra, fazer o que tinha de bom e do melhor. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim, colocou ali Adão e colocou ali também Eva. Eu creio que aquele casal viveu muito tempo de harmonia, muito tempo de graça, muito tempo de alegria diante de Deus, cuidando dos feitos de Deus, fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado. Até que um dia naquele jardim apareceu o que chamamos de serpente. Um ser chamado serpente ali começou a conversar com Eva e levou a Eva ao pecado, fazendo com que Eva pecasse contra Deus nas próprias palavras que o Senhor tinha falado para ela. Naquilo que Deus falou, na ordem que Deus deu, o inimigo pegou a pessoa na própria palavra. E a gente vê hoje como é que pessoas não são pegas, irmão, no seu próprio caminhar, no seu próprio agir. As coisas que eram para ser feito certo, alguém chega e começa a distorcer. Você sabe que tem que obedecer, mas alguém fala para você e diz que não tem que obedecer nada. Você sabe que tem que vir para a casa do Senhor, mas alguém fala para quem está na igreja todo dia. O inimigo acaba pegando as pessoas naquilo que ela é de costume fazer, naquilo que ela sabe que tem que praticar. O inimigo chega, a gente vê hoje, não a igreja no mundo, mas às vezes o mundo dentro da igreja. O mundanismo rondando dentro da igreja, pessoas que não querem ter o prazer de ter uma vida santa diante de Deus. E o que ela sabe? Que tem que ser santa, que tem que ser pura, que tem que usar mesmo o nome de Jesus. Mas para que isso tudo? Não precisa disso tudo. Agora estamos no século XXI, é novos tempos sim, mas aquele que tem a raiz do evangelho dentro de si, ele vai conservar o nome de Jesus na sua vida, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Porque uma forma fácil de pegar o crente é essa, irmão. Não é pegar um camarada, vamos tomar cachaça, vamos dar um passeio lá na boca de fumo, vamos no prostíbulo. Não, o inimigo começa a se infiltrar devagarinho, assim que foi essa serpente. Eu não creio que a serpente chegou de uma vez só e, opa, vamos lá comer a fruta? Eu creio que não. Mas ela veio sorrateiramente, aí fulano, amiga. Verdade, Jesus, é tudo. Viu lá a mensagem que eu deixei para tu? Tá sabendo do babado? Meu Deus. É assim que chega, tu vai desenvolvendo. Você que era uma bênção de Deus, mulher de Deus, um jovem abençoado, daqui a pouco já perdeu o prazer de ler a palavra, já perdeu o prazer pelo culto, já perdeu o prazer pela escola dominical, já perdeu o prazer de estar na casa do Senhor, por causa de influência. A influência. E aí a pessoa começa a se deixar levar. E ela se deixou levar por palavras que ia trazer destruição para a sua vida. Aleluia. E ela ali tomou do fruto. Foi assim que Deus disse. Será que Deus sabe comer você ser igual a eles? Tomou do fruto, comeu, deu seu esposo, e quando eles comeram, eles viram que estavam nus. Eles foram criados nus, sempre viveram nus. Sempre não viam um ao outro, nunca se envergonham, agora se envergonham, porque o pecado entrou na sua vida, a pureza acabou, a santidade acabou. E o que eles vão fazer? Eles vão pegar a folha de figueira e vão cobrir sua nudez, achando que aquela folha de figueira pode resolver os problemas deles. Eles estavam leigos para o mundo de pecado. E a gente vê que hoje muitas pessoas estão leigas, irmão, para o pecado, estão se infiltrando em situações, achando que não tem nada a ver, achando que vai conseguir entrar bem, sair bem, e acaba entrando e muitos nem conseguem sair. Como estão aí perdidos, os dias estavam pregando a palavra de Deus, como os jovens sendo destruídos porque foram seguir caminhos que não eram para seguir. E assim aconteceu. Eles achavam que aquela folha podia resolver, mas não resolveu. Quando chegou o horário de Deus ter aquele encontro com ele, aquele encontro marcado durante a tarde, você me aparecia para conversar, porque
que Deus tem prazer em se relacionar com o homem, uma coisa que Deus quer fazer e vai continuar fazendo, é se relacionar contigo, é Ele poder ouvir a sua voz, poder responder às suas orações, Ele poder te ajudar na sua peleja, na sua empreitada. É você ver que não tem recurso nenhum, o recurso não está no pastor, o recurso não está na igreja, não está em papai, não está em mamãe, e você sabe que Deus pode te ajudar. Eu creio que Deus se alegra e falar: meu filho, a minha filha está pedindo socorro, vou eu entrar para a providência hoje, na vida dele, vou eu lá, levar essa vitória para eles. Deus tinha esse prazer, na virada do dia, Deus ia lá conversar com o homem, naquele jardim, só que nessa vez Deus chamou e não encontrou eles. E Deus chamou Adão: onde estás? E Adão estava lá atrás dos arbustos, escondido, achando que podia se esconder de Deus. Na concepção dele, ele está se escondendo. Eu creio que Adão teve aquele dia muito ruim para a vida dele. Adão teve um dia de tormento, porque o pecado ele traz tormento, insatisfação, desejo de suicídio, vontade de sumir por aí. Eu creio que aquele dia foi um dos piores dias da história de Adão. Quando ele comeu ali aquele fruto, aquela mordida, e ali algo aconteceu, ele sentiu: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Mais tarde o Senhor vai estar aqui, como vou me apresentar diante dele? Se Adão ele tinha se ele orava, se ele tinha o costume de orar, naquele dia a oração dele foi desse jeito: Senhor, não vem hoje não. Que aconteça alguma coisa, então não venha aqui hoje me visitar, porque eu não estou em condições de receber, eu não estou em condições de poder falar com Deus. Talvez aconteça isso contigo, irmão. Você fez alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa que eu não vou. Primeira coisa, não vai para a igreja. Primeira coisa, some da presença de Deus. Porque o diabo ele quer te embrenhar cada vez mais no pecado. Ele vai começar a lançar acusação, não tem mais jeito para você. Jeito para a sua vida agora, só morte. Está enganado, porque a morte já aconteceu para nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Eu creio que Adão, aquele dia para Adão foi um dia que talvez não era para ter acontecido, mas aconteceu, e agora ele está ali em tormento, e o Senhor vai vir, porque Deus é fiel com as suas palavras. E quando Deus chega lá, cadê Adão? Adão está escondido. Deus chama: Adão, oh Senhor, estou aqui, fazendo que aí, Adão, acaso comeste do fruto que eu falei para não comer? Meu Deus. Nessa hora, irmão, tá doido da Eva. A serpente, ó. O diabo, irmão, ele só vai contigo até o pecado. Você pode acreditar nisso. Ele só vai contigo até o pecado. O camarada vai assaltar o banco. O inimigo vai correr até ali, até o roubo. Quando a polícia chega, o capeta sai fora. Fica o camarada lá, o fuzil, as armas. Vai tomar até a situação horrível. E depois o cara fica sem saber o que fazer. E vem a acusação, aí vem a mídia, aí vem o vizinho, aí vem aquele que falava: sabia que não era certo, sabia que ia acontecer isso mesmo. Então nessa hora a serpente bateu em retirada, ele ficou de longe só observando. Olha lá os bobões, caiu direitinho na minha lábia, caiu direitinho naquilo que eu falei, e fica dando gargalhada, achando que a derrota acabou agora. A criação de Deus, a perfeição de Deus já era. Então chega: Adão, cadê você, Adão? Acaso comeste do fruto? Amém? Que Deus falou: que negócio é isso aí? Que cobertura é essa? Não, são as folhas que eu peguei aí. E quem falou que essas folhas podem perdoar o seu pecado? Quem falou que essas folhas podem resolver o seu problema? Oh, Deus, tu és lindo. Não adianta querer encobrir pecado, não, irmão. Não adianta. Pecado tem que ser confessado, porque depois do confessado a vitória vem para a vida do pecador. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Deus. Aleluia! E Deus falou, Deus ali na sua, uma palavra para a mulher, na sua palavra para Adão, uma palavra para a serpente. A Bíblia vai dizer que Deus tirou aquelas folhas e cobriu o homem com a pele de animal. Então, para cobrir ele com pele, ali aconteceu o que chamamos do primeiro sacrifício na Bíblia Sagrada. Um animal teve que ser morto para que aquela pele fosse
arrancada e feita ali aquelas vestes para o homem e para a mulher. E se for um animal só, for um animal bem grande, né? Talvez um elefante, talvez um tigre, talvez um boizão, né? Porque cobriu os dois, né? Com a pele, tem que ser um animal grande. Não foi um gatinho, não foi um cachorrinho, não. Foi um animal grande ou até mais de um animal. Então a gente vê que aqui aconteceu o primeiro sacrifício com sangue na Bíblia Sagrada. Sacrifício parece para dar ali a liberdade a Adão e Eva que estavam presos naquela vida de pecado. Mas Deus foi lá e cumpriu ele, Adão. Bota essas peles, essas vestes de pele, vem comigo, sai desse jardim. Porque se você ficar, você vai comer da árvore da vida e vai ser pecador eterno. E eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para a vida do homem. Ainda não está aqui decretada a sua derrota. O diabo até pensou que você não ia conseguir, mas fica Satanás sabendo que a palavra final vem da boca do Senhor. Ele pode te levar ao pecado, ter te levado a fazer alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Mas lindo, Senhor. Sobre libertação, sobre o sangue de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Ele tentou, você caiu, mas não é para ficar caído. Faça como filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque lá tem coisa boa na casa dele. Aleluia. E ali mostrou aquele casal, botou um anjo ali, e aqui começa a história do sangue. Para Adão e Eva, eles receberam ali aquele livramento, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Quando ele criou o homem, ele sabia que essas coisas podiam acontecer. E o inimigo, ele ficou furioso. Ele ficou porque ele tinha um privilégio no céu de glória. Ele tinha lugar de destaque. E Deus nos separa um outro anjo para o adorar. Deus vem na terra e faz o homem. Eu creio que o inimigo foi injuriado, irmão. Porque eu imagino quando o camarada está fazendo a vontade de Satanás, e de repente ele tem aquele tchan na mente dele. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Ele se olha, ele vê que a cachaça está fedendo no corpo dele, ele sente o cheiro da maconha, ele vê os dedos queimados, o cara das pedras de crack, cigarro de crack que ele fuma. Ele fala, isso aqui não é lugar para mim. Eu vou para a casa de Deus, eu vou voltar para a minha família. Eu creio que Satanás ele fica injuriado, ele fica furioso, porque está perdendo mais um. E vai fazer de tudo para tentar acabar com aquela vida de novo. Mas Jesus entra em cena, opa, o seu tempo da vida dele acabou. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o tempo de Satanás na sua vida passou. Agora você só vai dar mole para ele se você quiser. Estamos pregando aqui palavra de vida e de vitória. Aleluia. E vamos ouvir, irmão, falar do sangue de novo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 20. Quando Deus, irmão, vai ter com Moisés. Moisés está fazendo ali na casa do pastoreando as ovelhas do sogro. E de repente ele tem uma visão extraordinária. Ele vê uma sarça pegando fogo. E eu já falei sobre isso aqui, que era comum aquela sarça, aquele tipo de arbusto queimar no deserto. Porque o próprio calor do sol batia ali em cima e criava um tipo de combustão. E aquilo pegava fogo, incendiava, só que era fogo rápido. O que você chama de fogo de palha, o que a gente chama de fogo de palha, né? Pega um capim seco, bota o fogo, daqui a pouco, apaga. Então era comum Moisés passar ali e ver esses fenômenos acontecer. Eu creio que ele passou e viu a sarça, ele continuou passando. Mas vem que Deus viu que passa, né? De repente, o negócio já está queimando. Eu dou mais um meio metro, o que está acontecendo? O mistério ali é diferente. Aquele fogo ali não é um fogo qualquer que a gente vê por aí. Aquele fogo ali não é fogo de oba-oba, não. Aquilo ali é fogo da presença de Deus. É fogo da palavra de Deus. E eu vou chegar para lá para ver que negócio é esse. Quando ele começa a caminhar, o Senhor fala, Moisés, ele, opa, fala, Senhor, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Aqui é lugar de intimidade, aqui é lugar de mensagem de Deus, aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de renovo, é lugar de batismo com o Espírito Santo, é lugar de receber livramento da parte de Deus. Aleluia! E Moisés entende que o Senhor está
isso. O clamor do meu povo lá no Egito chegou até o céu de glória. Eu estou te separando hoje para essa missão. Está disposto aí? E Moisés vai fazer o quê? Se é tu que está me chamando, tu que está mandando, tem que ir, irmão. A gente tem que, às vezes, tem que não está fazendo o agir de Deus. Deus está falando, vai, Moisés. Vai, eu gosto, está mandando, não, vai falando, não sei se chegou minha hora, não sei se é para ir, não sei se o negócio é comigo, não sei se eu tenho um dom, não sei se eu posso. Deus está mandando você ir, irmão. Quem manda garante, irmão. O senhor fala para o meu filho, vai lá na padaria, compra 3 pães de leite, 1 quilo de açúcar. Ele vai pelo menos com uma nota de 10 na mão, 10 não dá mais não, pelo menos uma nota de 20. Porque eu estou mandando e estou garantindo, vai lá na padaria que ela tem. Se por acaso demorar um pouquinho, eu vou lá no portão, vou dar uma olhada. Não está demorando. Se demorar um pouco mais, vai até a padaria, você vai, não mandou nada. Porque quem manda garante. Se Deus mandou alguém aqui para Jesus, é porque ele está me garantindo, não vou pagar de cabeçada não. Deus falou comigo, falou no coração da minha esposa, falou no coração dos meus filhos, e nós viemos. E estávamos começando ontem. Ela até falou assim, nós você ia para lá e não ia ver as lutas chegando. Falei, eu não sabia que as lutas iam vir. Eu estou preparado para a batalha, estou preparado para pagar preço, porque nós estamos acostumados a pagar preço. Cada vez o preço vem num valor que parece que você não vai conseguir pagar. Mas já foi dito aqui que Deus vai te dar prova maior do que você pode suportar. Se você amigo. Isso, é porque você está suportando. E eu vou te dar uma mensagem de Deus. Se prepara, porque pode piorar mais um pouquinho. Deus, aleluia. Vai dando certo, já está dando certo, porque você está aqui. Mas não é da maneira que você quer. Tá passando, Jesus. viu? Se prepare, que você não pode estar cheio de farpa assim invertida. Você vai até passar, mas fica pedaço de couro no seu lá dentro. Você sai de lá todo ensanguentado, sai de lá cheio de marca, mas você sai com a sua vitória na mão. Meu amigo. Eita, glória a Deus. Você está entendendo de agora, viu? Glória a Deus. Se Deus está falando contigo, diga aleluia. Aleluia. E Moisés aceita chamar, e vai lá. Meu Deus. Vai lá, Moisés. Vai lá e fala para Faraó, isso. E Moisés vai, obediente, Faraó. Deus mandou falar isso. Liberta o meu povo para me adorar a caminho de 3 dias. Faraó endurece o coração. E Deus volta lá, Senhor, fui lá, falei, nada aconteceu. Botei a vara lá, transformou em serpente. Os bruxos lá fizeram a mesma coisa. Mas não tem problema, essa mesma vara aí, você vai lá, pela manhã, ela está se banhando no rio, e você vai tocar essa vara lá no rio, que as águas vão se transformar em sangue. E Moisés vai lá, parou todo lá com a sua galera, suas seguranças, suas cordas. Moisés fala com ele desdenha a Moisés vai lá e toca a vara na água. Quando ele faz isso, as águas se transformam em sangue. Por que as águas se transformaram em sangue? Aquilo ali já era um prenúncio do que o sangue é capaz de fazer. Primeiro, o Senhor veio com palavra. Deus não mandou falar falou com Moisés, vai lá e começa logo operando os sinais. Não. Primeiro você vai lá e fala. Usa a palavra, porque a palavra é poderosa para libertar, para quebrantar o coração do homem. Se ele não quiser aceitar a palavra, você começa a fazer os sinais. E tem muito crente que está tomando prejuízo pela vida porque não quer obedecer a palavra. E nós entendemos que a libertação é através da palavra. Palavra tem vida, ela liberta. A Bíblia diz que ela é como um martelo que desnuda a penha. A gente está aqui, deixou o marido em casa, ele é trucandão, ele é aquele tipo que não gosta de pastor, não gosta de igreja, e até te esculacha quando você vai na casa do Senhor, ele tem o coração endurecido, pedrificado, mas você continua buscando a Deus, porque a palavra vai começar a bater lá, vai começar a bater, porque aquele coração é despedaçado. A Bíblia diz que Deus tira aquele coração de pedra e põe um coração de carne. E aquele homem que era, você fala que era tudo de ruim, mas é uma bênção. Você até enjoado na presença de Deus. Você começa a se entender. As pessoas começam a se entender. A pessoa que falando o que aconteceu com ele. Foi a palavra de Deus que fez efeito na vida dele. Aleluia. Então primeiro Moisés fez com a palavra. Não obedeceu a palavra,
Vai lá e põe lá, as águas vão se transformar em sangue. É um prenúncio do que vai acontecer lá na frente. Porque lá no versículo 12, capítulo 12, versículo 7, a gente vai ver Deus falando: olha, chegou o dia do meu povo sair. Cada família se reúne, pega um novilho, um cordeiro, e amata, ele abate. Você vai comer dele assado, mas o sangue você vai passar nos umbrais da porta. E come a carne assada, e come já arrumado, apronta a sua mala, porque quando for meia-noite o anjo da morte vai passar. E quando o anjo da morte passar, a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo vai entrar e vai despedaçar tudo, vai matar o primogênito. Glória a Deus. Ninguém quer perder um filho, né, mano? Ninguém quer perder um filho. E a gente vê que naquela noite muitas mães choraram. Deus, tu és lindo, Jesus. Tu és tremendo. Muitos pais choraram, muitas famílias choraram. E assim o povo lá obedeceu a voz de Moisés, a voz de Deus, e mataram o novilho, se prepararam, comeram. Pessoas que não tinham experiência, irmão, dessa forma com Deus. Via Deus fazer. Porque até então Deus está fazendo lá com o faraó. Deus está indo no faraó e o povo está na dele. Agora não, o povo vai receber um livramento através do sangue que está na porta. Para a gente ver o poder que tem o sangue. A gente vê ali que quando da meia-noite acontece o que Deus está falando. O anjo da morte vem despedaçando tudo, vem com raiva, vem com ira. A casa que vem procurando uma casa sem sangue, procurando um lugar que ele possa entrar, que é assim que Satanás vem. Ele vem com força, tentando entrar de qualquer maneira, tentando entrar no teu casamento, no criar dos filhos, tentando entrar na tua saúde, na sua vida financeira. Ele vem cercando de tudo quanto é lado, mas quando ele vê a marca do sangue, ele, opa, aqui eu não posso, e ali eu também não posso, mas quando ele viu uma brecha, aqui eu posso, porque aqui não tem a marca do sangue, a casa está aberta, a porta está aberta, não tem guarda, aqui não tem vida de oração, aqui não tem santidade, aqui não tem sacrifício, então aqui eu posso entrar. Então a gente vê que onde tinha a marca do sangue, ele tinha que desviar, ele tinha que passar de rolo, passar por cima, passar de lado, mas ali não podia entrar, porque na porta estava a marca do sangue do cordeiro. Aleluia. Aquele sangue representava Jesus lá na frente. Aleluia. Para você saber, irmão, o poder do sangue. O sangue não nasceu lá em Mateus 26, 28, mas desde Gênesis. Aleluia. E Moisés ali, quando foi pela manhã, todos os faraós ali, aquelas pessoas que não tinham marca do sangue, chorando seus filhos mortos. Mas os hebreus estavam ali com sua mala prontinha, ó. Mala pronta, barriga cheia, vamos marchar rumo ao deserto, porque Deus nos deu um grande livramento nessa noite. Coisa boa, né, irmão? Você recebeu o livramento da parte de Deus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Coisa boa. É verdade. Hoje tem um amigo nosso, Glória a Deus. ele, há uns tempos atrás, aí, já comecei, você acha que eu namorava minha esposa de início? Ele e mais dois jovens saíram para uma balada. Na época que balada não era tão balada ainda, né? E tinha um rapaz muito brigão nesse meio. Os três tudo fortão, mas tudo gente boa, de família. Eles foram lá, arrumaram uma briga. E quando eles estavam vindo embora para casa, já perto de casa, eles viram que tinha uma Brasília seguindo eles. Eles tentaram correr, ainda correram um pouco e entraram na rua que eu moro. Minha mãe mora, na época era solteiro. Ele estava em casa, o meu irmão mais velho do que eu, segundo mais velho que eu, tinha acabado de sair. Eu ia trabalhar esse dia, eu trabalhava de meia-noite às 6 da manhã, andava na Columbo de Galinha. Eu falei, não vou trabalhar, eu fiquei em casa. E de repente, quando foi umas 10 e pouco, 11 horas da noite, os tiros. Aí fomos lá na rua ver, eu senti no portão para dar uma olhada, tinha uma coisa preta caída ali em cima. Aí eu falei, você viu meu irmão? Ô Mica, rapaz, que mataram o cara ali em cima. Aí o Mica olhou assim de longe, aí viu a camisa branca, aí a gente vai imaginando um monte de gente, né? Será que é Carlinho? Carlinho não tinha que se morar no sul. Será que é fulano? Será que é ciclano? Vamos lá ver. Aí ele volta, meu irmão tinha um 32 em casa, uma arma. Aí ele, vou pegar a arma lá. Aí vai na frente. Eu falei, como é que eu vou na frente? Tem que estar armado, rapaz. Não tem que ir na frente. Aí nós fomos lá com medo, olhando. A gente sabia se era bandido, se era polícia de gente. Aí, olhar com o pé, olhou a cara. Falei, estou conhecendo não, cara. Ele
aí, rapaz, esse aqui é o namorado da Nega, que é minha irmã, Luciana. Esse rapaz estava namorando ela na época. E na hora da fuga, eles fizeram a besteira lá, vieram correndo, e entraram no lugar mais próximo, seria ali onde eu moro, para passar para o dele. Só que na curva, os camaradas deram um tiro e pegou ele. Era um negão fortão. Mas a gente pegou ele, caiu, ficou batido ali, os caras depois foram lá e acabaram de fazer o serviço. Roubaram o que ele tinha e foram embora. Ficamos, essa história depois de acontecer, ficar sabendo, depois de muito tempo, acaba as pessoas comentando o que aconteceu. Às vezes a própria pessoa que matou acaba falando como é que foi, né? Esse rapaz estava no exército na época, de Macedo lá, um montão de pessoas do exército lá. Mas sabe, naquele mesmo dia, 2 teve o livramento, 2 teve o escape. Hoje os 2 são pastores evangélicos. Eu creio que até hoje, como eu estou aqui lembrando dessa história, deve lembrar também. Eles devem sentir, rapaz, a marca do sangue estava sobre a minha vida e me deu um livramento. E eu aproveitei desse livramento para que o Senhor pudesse trabalhar na nossa vida. Hoje os 2 são abertos, são 2 pastores evangélicos, mas estavam ali prestes até a morrer, mas Deus foi, deu escape e deu o livramento para aqueles jovens. Por que é isso? Porque Deus tem um compromisso com pessoas, irmão. Às vezes, se me pareceu, eu passei a ter uma oportunidade, porque era de família que já tinha pessoa buscando a presença de Deus, e ali não teve a chance dele. E outros ali talvez poderia cair também na mesma angústia, se continuasse levando a vida que estava levando, mas eles entenderam. Não é tempo de eu ficar de brincadeira. Assim como aconteceu com fulano, pode acontecer comigo. Os 2 começaram a caminhar, começaram a ir para a igreja. Eu nem pensava em ser crente, já estavam indo para a igreja. Depois eu fui atender Jesus, já preguei na igreja deles, e hoje sou uma bênção. Porque eles aproveitaram o anjo da morte, até tentou, mas quando viu aquele não, vamos passar de lado, porque Deus tem um plano na vida desses 2. É isso que eu tenho que entender, que Deus está me dando livramento. Às vezes o livramento bate na tua porta e você bate a porta na cara do livramento, e não é assim. Toma posse do milagre que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Um outro fato, irmão, interessante que eu vou falar para os irmãos. Eita, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jesus é bom demais, né? Você está sentindo a presença dele, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando contigo, diga aleluia. Aleluia. Oh, glória. Quando a gente lê Mateus 26, a partir do versículo 20, você vai ver que a gente fala sobre a última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Jesus nasceu, o nascimento de Jesus já foi um nascimento conturbado, porque o inimigo ele vem de tudo quanto é maneira tentando paralisar, porque o próprio Satanás não entendia, sabia que era filho de Deus, sabia que veio para dar o livramento, mas não sabia como é que isso vai acontecer. Então o primeiro passo, vamos acabar com ele, ele é criança, tentou matou todas as crianças do bairro, da cidade, mas mesmo assim deu o livramento para Jesus. Jesus cresceu com a sabedoria tremenda, ficou homem, começou o seu ministério aos 30 anos, e começou a pregar, a ensinar, a curar, fazer coisa extraordinária. Ele ia onde estavam os leprosos recebiam a cura, coisa que nunca aconteceu, começou a acontecer. Ele via a pessoa cega, e ali aquela pessoa cega recebia visão. Ele via a pessoa em situações difíceis, e quando eu entrei com Jesus, no mínimo toque que dava nas suas vestes, recebia um milagre. E Jesus começou a fazer maravilha. Então uma pessoa dessa, ninguém quer que morre. Ninguém quer que morre. Diz que as pessoas ruins são na nossa vida, mas se a pessoa é boa, para que ela vai morrer? Para que ela vai sumir? Você não quer que uma pessoa boa suma da sua vida. Você quer ela para sempre perto de você. E Jesus começou a falar que ia ser chegado o dia dele. Vão destruir esse templo. Eu tenho que ir. Eu tenho que partir. A semente tem que morrer. Porque se não morrer, não tem como germinar. E aí seus discípulos começaram a ficar espantados. Porque às vezes o liderado acha que não é capaz de viver sendo seu líder. Mas toda pessoa que é liderada, irmão, ela tem que aprender que um dia ela pode estar só. Nós fomos viajar para Paraíba a primeira vez, então em casa foi um tormento só. Ficou os filhos lá e a esposa preocupada. E não tinha, às vezes não tinha que saber lavar uma roupa, não sabia fazer uma comida. Dessa vez eu vou mais tranquilo, e sabia que tem que se virar. E reclamava, não aguento mais tanto fazer comida, não aguento mais tanto lavar roupa. Já foi diferente as histórias.
Porque eles entendem que, nós temos que se virar. Assim como foi uma viagem, pode chegar o nosso dia também de partir para a glória e eles vão ter que se virar sozinhos. Então o liderado, mano, ele tem que aprender alguma coisa com o seu líder. Ele tem que saber, se meu líder não estiver aqui, eu posso assumir. Se eu não chegar aqui para dirigir o culto e nem a minha esposa, não tiver ninguém, o Daniel chegar com ele mesmo, é com a Patrícia mesmo. Pode não ser da maneira que a gente faz, pode ser da maneira que eles fazem, da maneira que eles veem como é feito, e Deus vai operar maravilha. Deus vai operar maravilha. Então os discípulos, tudo que eles menos queriam era perder Jesus. Eles pensavam, não, mestre, o senhor não pode não, o senhor não pode morrer não. O senhor não, eu vou no seu lugar. E aí eles começaram até a criar forma para que Jesus permanecesse e eles fossem. Mas o negócio de Deus era com o seu filho. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira grande, espessa, longa, tem como medir? Não. É dessa forma, dessa medida aí que não tem como medir, que o Senhor amou o mundo e deu o seu único filho. Que filho é esse? Seu filho Jesus. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Aleluia. Esse foi o propósito de Deus. E o propósito estava escrito desde lá do início. Quando a serpente ali, quando ele amaldiçoou a serpente, e ele falou para ela, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai amagar sua cabeça. E essa semente chama-se Jesus Cristo. Ele tinha que nascer sim, ele tinha que padecer para poder dar vitória ao seu povo. E aconteceu da maneira